Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós nos reunimos para trazer uma palavra para os membros da igreja e aqueles que nos assistem. E vamos falar nesta manhã sobre o Salmo 47. O salmista, ele coloca uma situação bem interessante. Em primeiro lugar, ele glorifica, ele convoca o povo a celebrar, que batam palmas, que o nosso Deus, Altíssimo Deus, é o grande rei de toda a terra. Então ele começa o salmo dizendo: batam palmas, todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei de toda a terra. O salmista abrange um momento interessantíssimo, porque verdadeiramente Deus é o Senhor de toda a terra. Ele criou, ele mantém e sustenta e administra todo este universo, nenhuma precisão que ninguém conseguiria, a não ser um ser superior, o próprio Deus que criou. Então o salmista vai convocar o povo a glorificar, a celebrar, a bater palmas para este Deus que é maravilhoso. E ele ainda continua dizendo e falando a respeito do poder desse Deus. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Isso é fato. Isaías diz que as nações são como uma gota de água no fundo de um balde, não tem poder nenhum. O poder emana de Deus e o poder é administrado pelo Senhor, porque Ele é poder. Escolheu para nós uma terra como herança e Ele puxa para Ele, como hebreu, como israelita, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem Ele ama. Então ele aqui invoca, além de glorificar a Deus, além de falar que Deus é o Senhor de todas as nações, ele se sente, de certa forma, vaidoso, porque Deus escolheu a nós uma herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem Ele ama. Isso aqui é muito interessante, porque nós, no mundo em que vivemos, nós podemos ser considerados e nos considerar pessoas exatamente nessa situação, descendentes ou filhos de Deus, co-irmãos de Jesus, co-herdeiros. Então Deus nos ama e Deus ama você. Por isso que glorifique ao Senhor. E o salmista chama todos nós. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores, cantem. Então por isso que quando nós nos reunimos para glorificar, adorar a Deus e cantar muito bem, e cantar para glorificar e adorar o Senhor. E o salmista convoca a gente para isso, numa êxtase de alegria, de felicidade, onde esse Senhor reina. Cantem, glorifiquem a Ele, pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Então, irmãos, não tem esse negócio. Nós vivemos em um mundo onde nós achamos que, de certa forma, há poder. Não há poder. O poder é de Deus. E Deus trata a gente com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, mas enquanto Ele quer, porque a soberania dele é infinitamente grande.
E o salmista ainda convoca o povo e vê uma coisa bem interessante. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus, ou do Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda parte. Por mais que a gente não se expresse, mas Deus é exaltado no universo. Todas as coisas mostram a exaltação da própria criação. Se os irmãos tiveram a oportunidade de ver a lua nesta madrugada, ou na madrugada de ontem, verificaram a beleza de Deus no comando deste universo. Então, esse é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós seguimos, é o Deus que nós amamos, porque Ele nos ama. Que Deus nos abençoe.